Olá, seja muito bem-vindo de volta, seja muito bem-vinda de volta. Estamos chegando na nossa última aula desse módulo de fotossíntese, fase fotoquímica, e vamos agora botar a mão na massa, resolver algumas questões, beleza? Questões aplicadas em concurso. Vamos lá. Olha só essa questão. Essa é a primeira questão de número 1, uma questão de 2 estrelas, tá? Feita pela CESP-CEBRASP para cargo de pesquisador em fisiologia vegetal na Embrapa, feita no concurso desse ano da Embrapa, tá? E ela diz assim: o fotossistema 2 interage com um complexo proteico específico que faz a catálise da fosforilação da água, tá? Olha só, como é uma questão no CESP-CEBRASP, a gente precisa dizer se está certo ou errado isso que essa constatação, né? Isso aqui, ó, o que ele falou, se está certo ou está errado, tá? E isso aqui está errado, pessoal. Essa é uma questão fácil, né? Podia até ser uma estrela, né? Não é, fosforilação, é fotólise, né? Fosforilação é a adição de um fosfato inorgânico, tá? Isso acontece lá em bombas ATPase, por exemplo, tá? Ou ATP sintase, né? Então, o gabarito dessa questão é errado, tá? Vamos lá. Questão número 2, uma estrela, feito também pela CESP-CEBRASP para a Embrapa, também para o cargo de pesquisador em fisiologia vegetal no ano de 2025. E diz assim: alguns herbicidas de amplo espectro disponíveis comercialmente podem interferir no fluxo fotossintético de elétrons, formando radicais superóxidos que podem ser letais para determinadas plantas. E aí, tá certo ou errado? Tá certo, né? A gente viu isso na nossa última aula teórica ali, que existem, de fato, alguns herbicidas que bloqueiam esse fluxo de elétrons fotossintéticos, né? Lá no fotossistema 1 ou 2, né? A gente viu os exemplos lá do paraquat, do diquat, né? Do diuron também, né, DCMU. Mas aqui no caso, como ele está falando de formação mais de radicais superóxidos, provavelmente está tentando se referir a paraquat e diquat, né? Embora o paraquat, se não me engano, esteja proibido atualmente aqui no Brasil, tá? Questão de número 3, tá? Essa já é um pouco mais difícil, tá? 3 estrelas, mas ela se trata, na verdade, de uma pegadinha, tá? Feita pela CESP-CEBRASP, tá? Para cargo da Embrapa de pesquisador em fisiologia vegetal no ano de 2025, atual também. As funções da água nos processos fisiológicos das plantas incluem atuar como fonte de prótons e elétrons na fotossíntese, né? Fotossistema 1, 2 e redução lunar de pH, e promover a regulação térmica devido ao baixo calor específico da planta. Então vejam, né? Até aqui, ó, tá certo. Até aqui tá tudo certo. Só que ele fala que isso ocorre, né? Essa regulação térmica ela ocorre devido ao baixo calor específico da planta, né? E na verdade não é, né, pessoal, devido ao baixo calor específico da planta. A água ela tem essa capacidade de fazer a regulação térmica da planta porque é a água que tem um alto calor específico, tá? Ou seja, ela precisa de bastante energia para mudar a temperatura da água, tá bom? Então a gente viu isso lá no módulo se não me engano, no módulo 2, né? Então a gente está unindo conceitos aqui de diferentes módulos, e obviamente isso está num contexto aqui da fase fotoquímica, tá bom? Então o que vai acontecer é que lá na folha, por exemplo, para a água evaporar, ela vai retirar bastante calor da planta, digamos assim, né? E vai acabar evaporando. Então, por isso que ela tem essa capacidade de regular termicamente a planta, tá? Então, essa questão ela está errada. Vamos lá, questão de número 4. Outra questão da CESP-CEBRASP, também de 2 estrelas, para a Embrapa, cargo de pesquisador em fisiologia vegetal no ano 2025. Os prótons gerados pela fotooxidação da água acumulam-se nas membranas dos tilacoides, o que contribui para um aumento do gradiente de prótons entre o estroma e o lúmen das referidas estruturas. Olha só, pessoal, essa também tá fácil, né? Os prótons gerados pela fotooxidação da água acumulam-se nas membranas do tilacoide. Não, né? Os prótons, eles vão lá para o lume do tilacoide, né? Quando ocorre a fotooxidação da água, tá? Então, essa questão ela está também errada, beleza? Questão de número 5, 2 estrelas. Feito também pela CESP-CEBRASP e Embrapa, mas para o cargo de pesquisador em fisiologia de plantas cultivadas, 2025.
O ciclo de Calvin pode ocorrer de maneira independente da fase bioquímica luminosa da fotossíntese, pois utiliza ATP e NADPH, que podem ser armazenados por longos períodos nas células vegetais. Olha, essa questão ela faz uma bagunça total, né? Embora a gente não tenha visto ainda a fase fotoquímica, eu já adiantei algumas coisinhas para vocês, né? Uma delas é que a fase bioquímica não é a fase luminosa da fotossíntese. A fase luminosa é a fase fotoquímica, né? Então essa questão ela tá um pouco invertida, confundindo algumas coisas, tá? Outra coisa, o ciclo de Calvin, ele não ocorre independente da fase fotoquímica, né? O ciclo de Calvin, ele depende da fase fotoquímica indiretamente por causa do ATP e do NADPH, né? Talvez nem seja tão indiretamente assim, na verdade, né? E o ATP e o NADPH, pessoal, eles não costumam ser armazenados por longos períodos nas células, tá? Normalmente a planta, as células, os organismos, eles utilizam outros tipos de moléculas para armazenar energia. Por exemplo, as plantas usam carboidratos para armazenar energia a longo prazo, ou lipídios também, né? Certo? Então essa questão ela também está errada, cheia de questões erradas aí feitas pela Sebrasp, né? Vamos lá. Questão de número 6, 4 estrelas, já ficou um pouquinho mais difícil, né? Então olha só, essa questão ela foi feita pelo IFES, né? Para um cargo também no IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, para professor de biologia, no ano de 2024. Ela diz assim: a fotossíntese é um processo essencial para a vida, pois converte energia luminosa em energia química, na forma de compostos como carboidratos. Além disso, é responsável pela manutenção dos teores de oxigênio atmosférico. Nas opções abaixo, indica a alternativa correta. Então, estamos procurando a alternativa correta em relação à fotossíntese. Letra A. O complexo antena é constituído exclusivamente por moléculas de carotenoide. Tá errado, né? Lá no complexo antena tem clorofila A, B e carotenoide. Cuidem sempre com essas questões que colocam coisas que são assim restritivas, como exclusivamente, sempre, né? Ou apenas. Essas coisas assim, cuidem, porque por vezes costumam ser as questões que estão erradas, tá? Elas restringem demais, né? Opção B. No fotossistema 1, o par de moléculas especiais da clorofila A do centro de reação é conhecido como P680. Não, né? O fotossistema 1 é o P700 e não o P680. Então essa aqui também está errada, tá? As duas estão erradas. No fotossistema 1 ocorre a fotólise da molécula da água. Tá errado também. É no fotossistema 2 que ocorre a fotólise da água, tá? Então, cuidem com essas opções que confundem ou trocam as coisas, tá? Opção D. À medida em que o fotossistema 1 supre elétrons para o fotossistema 2, para a eficiência da fotossíntese, as taxas de distribuição dos fótons para os dois centros de reação devem ser iguais. Pessoal, não existe a medida que o fotossistema 1 supre elétrons para o fotossistema 2, tá? Porque o fotossistema 2 está antes do fotossistema 1. Então isso aqui tá errado também, a gente não precisa nem saber o que está na E, tá? Só que aí ela diz assim: o oxigênio pode competir com o CO2 no sítio ativo da enzima Rubisco, em uma atividade chamada oxigenase da enzima, que ficou com 2 S repetidos, é oxigenase da enzima. Então vejam, vocês nem viram ainda a fase bioquímica, que seria necessário para responder essa opção E, né? Só que vocês já conseguem responder porque todas as outras aqui dizem respeito à fase fotoquímica, tá bom? Então o gabarito aqui é a letra E, beleza? E de fato aqui isso realmente ocorre e leva a algo que a gente chama de fotorrespiração, tá? Que a gente vai ver lá no próximo módulo, tá bom? Questão de número 7. Uma estrela fácil, né? Feito pelo IBRB para um cargo de agrônomo na prefeitura de Jeremoabo, ano de 2024. Diz assim: sobre a fotossíntese está incorreto afirmar, estamos procurando a errada, tá? A. Clorofila e carotenoides estão arranjados nos tilacoides dos cloroplastos em unidades chamadas de fotossistema. Isso mesmo, a gente viu isso já, né? Então essa aqui tá certa.
Letra B. 2 etapas podem ser observadas na fotossíntese: reações luminosas e reações de fixação de carbono. Tá correto, né? A gente viu que existem diversos nomes para essas fases aqui, né? Eu costumo adotar fase fotoquímica e fase bioquímica, tá? Mas existem diversos nomes. C. No final da fotossíntese são produzidas proteínas. Não, né, pessoal? Isso aqui tá muito fácil. Não são proteínas, né? São carboidratos. Tá? Mais específico do que isso, como vocês vão ver lá no próximo módulo, né? São trioses fosfato, tá? Opção C é a incorreta daqui, né? Mas vamos ver a D aqui. A fotossíntese garante oxigênio, que o oxigênio seja disponibilizado para o meio ambiente, correto, a gente já viu isso. Os organismos fotossintetizantes são produtores na cadeia alimentar, a gente viu isso também, certo? Vamos lá, questão número 8. Uma questão de 4 estrelas, é um pouco mais difícil, feito pelo Instituto Avança São Paulo, para o cargo de biólogo na prefeitura de Paraty. Olha aí, para quem quer morar em Paraty, que é muito bonito, né? Tá aí a oportunidade. Então vamos lá, foi feita no ano de 2024. Ela diz assim: qual das alternativas a seguir descreve incorretamente um aspecto do processo da fotossíntese em planta C3? Então veja, estamos procurando aqui a alternativa incorreta sobre o processo de fotossíntese em planta C3, tá? A gente ainda não viu planta C3, mas a gente vai conseguir resolver essa questão aqui, tá? Então vamos uma por uma com calma. Olha só. A opção A, ela diz assim: a fotossíntese é um processo de transdução energética que converte energia eletromagnética em energia química, armazenada principalmente na forma de carboidratos como a glicose. Tá certo, tá? O único ponto aqui é a questão da glicose, que vocês vão ver lá na fase bioquímica, que não é bem a glicose que é o produto da fotossíntese, tá? Que é triose e fosfato, como eu falei anteriormente, tá? Então vamos lá. Opção B. Essa aqui tá certa, tá? Opção B. Os pigmentos fotossintéticos, predominantemente as clorofilas A e B, absorvem fótons na região do espectro visível correspondente ao vermelho e azul, refletindo comprimentos de onda na faixa do verde. Tá certo, né? A gente viu isso, foi uma das primeiras coisas que a gente viu, né? C. O xilema é responsável pelo transporte ascendente da seiva bruta, contendo água e solutos inorgânicos das raízes até as folhas através de um gradiente de potencial hídrico. A gente viu isso também, mas em outros módulos, né? D. A energia química produzida na fase fotoquímica da fotossíntese é imediatamente liberada no ambiente na forma de oxigênio molecular, O2, como um subproduto da fotólise da água. Não, né, pessoal? Aqui eu acho que eu devo estar na frente dessa parte aqui no final, né? Mas não, essa opção está errada, porque a energia química produzida na fotossíntese, na fase fotoquímica, ela é na forma de ATP e NADPH, que é usada depois para a fase bioquímica, tá? E o oxigênio, ele é, na verdade, o subproduto da fotólise da água, que não é propriamente dito a energia química produzida, tá? E aí a opção E. As reações dependentes de luz ocorrem nos tilacoides dos cloroplastos e envolvem a excitação de elétrons nos fotossistema 1 e 2, resultando na formação de ATP e NADPH, que são utilizados no ciclo de Calvin-Benson. Corretíssima, tá bom? Então aqui o nosso gabarito, né, que é a errada, é a letra D, tá bom? Beleza. Vamos agora à questão número 9, tá? Uma questão de 4 estrelas aqui. Mas eu acho que nem é tão difícil assim, mas vocês vão ver que ela tem um problema, tá? Foi feito pela Fundatec para o cargo de professor de ciências na prefeitura de Balneário Barra do Sul no ano 2024, e essa questão ela foi anulada, mas eu achei interessante trazer aqui para vocês verem o tipo de questão que é possível cair em provas, tá? E também para vocês se acostumarem a enxergar as coisas e interpretar as coisas, tá? Então vejam, essa questão aqui, ela tem até gráfico e tabela, né? E aí eu sempre dou a dica para você assim, ó, tenta resolver sem olhar o gráfico e a tabela, tá? Se não der ou não tiver certeza, vai para o gráfico e para a tabela, para a figura, né? O que eles estão perguntando aqui? Olha só, uma planta terá menor atividade fotossintética se iluminada com a luz na faixa de cor ultravioleta violeta, violeta azul, verde amarelo, laranja vermelho, vermelho vermelho distante. Vejam que a gente conversou lá atrás sobre o verde, né? A região do verde e o amarelo serem refletidos e quase não serem aproveitados em nada, né? Então, intuitivamente, você responderia isso aqui como verde e amarelo, tá? Só que qual que é o problema? O problema é que
A pessoa, o grupo que desenvolveu essa questão utilizou figuras que dão a entender outra coisa, tá? Então vejam aqui, ó, aqui eles estão mostrando a absorvância, ou seja, aquilo que a gente viu lá, que o quanto o pigmento ele consegue absorver, né? E aqui o que está mostrando? Que a clorofila A e B, que é esse tracinho preto aqui, na região do mais ou menos verde, e amarelo aqui, né? Ele tem uma absorvância maior do que essa região aqui no 700 nanômetro, né? Que seria o vermelho distante, tá? Então isso já dá a induzir uma coisa errada, né? E aí eles trazem ainda uma tabela com os valores aqui, ó. Por exemplo, os valores com energia de cada feixe de luz. Então tem aqui o azul com uma energia de 274 kJ por mol de fótons, e tem o vermelho distante com 166 kJ de mol de fótons. Então, essa questão, ela, embora seja muito certo assim na literatura, né, que é o verde e o amarelo, mas principalmente o verde que é refletido e não é aproveitado em nada, em quase nenhuma instância, né? Essa figura e essa tabela dão a entender outra coisa. Então essa questão ela foi anulada, tá? Mas vejam que aqui a resposta, para mim, seria verde e amarelo, que é o que tem na literatura, tá? Só que, obviamente, muita gente deve ter interpretado essas figuras e, pelas figuras, respondido vermelho, vermelho distante, tá? Então, por isso que essa questão deve ter sido anulada. Óbvio que eu não sei a resposta ou por que foi anulada, mas eu imagino que seja por causa disso, tá? Então, vejam que existe um monte de pegadinhas no meio do caminho, tá? E aí nós temos a questão de número 10, que é uma questão com 5 estrelas bastante difícil, feita pela Ivin para o cargo de biólogo da Prefeitura de Bragança no ano de 2024. Essa questão ela diz assim: a fotossíntese corresponde à forma pela qual os organismos autotróficos fixam o CO2 através da energia proveniente da luz solar, produzindo carboidratos que permitem a manutenção da vida e desenvolvimento dos vegetais. O processo fotossintético é composto por duas etapas associadas que ocorrem respectivamente nos tilacoides e no estroma desses organismos. Sobre as etapas da fotossíntese, analise as afirmativas a seguir e marque a opção correta. Estamos procurando a opção correta, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a 1, a 2, a 3 e vamos começar analisando a 1. A primeira etapa possui um caráter fotoquímico, certo, né? Com a função principal de converter energia luminosa em energia química na forma de ATP e NADPH, correto, tá? 2. Na segunda etapa de caráter bioquímico, ocorrem as reações de assimilação de carbono desde a fixação do CO2 atmosférico pela rubisca até a produção de carboidratos, correto? Como glicose e o amido. Tá correto isso aqui. Eu chamo a atenção de novo para a glicose e o amido, tá? Para a gente separar o que é fase bioquímica do que é a produção ou síntese de glicose e amido. Mas, para efeitos gerais, tá certo a 2 também, tá? Agora vamos ver a 3, tá? A 3 diz assim: nos tilacoides, moléculas de NADP+, e ADP recebem elétrons de fosfato, respectivamente, formando NADPH e ATP no estroma, onde desempenham papéis cruciais no ciclo de Calvin. Olha, essa daqui é outra pegadinha, tá? Então a gente viu que a 1 e a 2 estão certas, a gente com isso já conseguiria achar uma opção aqui, ó, 1 e a 2 estão corretas, mas tem a todas estão corretas também, então a 3 pode ser que seja correta. Só que ela é uma pegadinha, então ela fala, nos tilacoides, moléculas de NADP+, e ADP recebem elétrons de fosfato. Não, né? Na verdade, isso ocorre no estroma, só que a questão, ela é tão para pegadinha que depois ela fala que forma NADPH e ATP no estroma, né? Então você vai lembrar por último do estroma e ciclo de Calvin, é isso. Então, vai fazer você cair nesse engano. Então, presta bem atenção nos detalhes, tá? A 3 está errada. Logo, a opção correta é a letra B, tá bom? Com isso, chegamos ao final do módulo de fase fotoquímica, né? Fotossíntese, fase fotoquímica. E agora, no próximo módulo, a gente vai se aprofundar na produção de carboidratos pela fase bioquímica da fotossíntese, tá bom? Nos vemos lá!